Bom, hoje eu vou entrevistar Pedrinho Salomão, um grande palestrante, um grande pensador da atualidade. E nós vamos conversar sobre o maior projeto da humanidade, né? Que sempre foi, mesmo antes de Aristóteles. Vamos falar sobre felicidade. E para começar, Pedrinho, eu queria te fazer uma pergunta. O que define felicidade? E por que ela é uma escolha? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Que delícia de papo, né? Falar sobre felicidade nessa varanda contigo, assim, muito bacana, que bom. Projeto obrigada lindo, também. necessário, né? Um projeto necessário. E a pergunta é fácil, né? O que é felicidade? Imagina. Acho que a gente precisaria de dias aqui para falar sobre isso. Mas há algum tempo atrás, num dos podcasts que eu gravei, quando me fizeram uma pergunta parecida com essa, né, se eu poderia dar uma definição de felicidade, naquele dia, naquele momento, eu falei: felicidade é sua. Tá? E eu gostei dessa apropriação que eu fiz do tema. Por quê? A ideia da felicidade ser sua contextualiza a felicidade. Você falou de Aristóteles, né? Do começo do pensamento filosófico. E aí, a gente fazendo uma análise, passando para a pós-modernidade, para os tempos atuais, eu acho que essa definição da felicidade como algo do indivíduo talvez seja o grande divisor de águas. A felicidade hoje pode ser experimentada como um desejo individual. E com isso a gente traz a maior parte dos problemas atrelados à felicidade e também de algumas construções novas com respeito ao tema. Quando eu digo que a felicidade é sua, é que a gente está experimentando pela primeira vez na história da humanidade essa possibilidade do indivíduo ser autônomo nessa busca para a felicidade. Ou seja, hoje eu posso ter uma opinião diferente do meu grupo. Hoje eu posso ter um viés espiritual, ou uma escolha política, ou uma orientação sexual diferente do que aquele grupo que está ali próximo a mim tem. Isso traz consigo a responsabilidade, traz consigo também uma certa liberdade. Como diria Bauman, talvez o grande pensador da pós-modernidade, o primeiro, né, que acho que conseguiu dar uma nomenclatura nova, a ideia do mundo líquido. Né? Isso. É muito interessante porque muita gente achava que o Bauman gostava da pós-modernidade ou era um fã. Ele dizia que não, ele dizia que ele era um produto, né? Que ele estava ali vivendo aquilo, tinha que observar. Então, ele diz, né, que a própria felicidade talvez estivesse entre a ideia de segurança e de liberdade. E aí, levando para o lado da construção dos tempos atuais, assim, né, sociologicamente falando, a gente está morando em fortalezas, em prédios, a gente está sendo vigiado a todo momento, né? Sim. Vigiam a gente nos nossos telefones e a gente busca um campo, um pé na areia. E aí quando a gente está nesse pé da areia e falta o Wi-Fi e o mosquito está começando a picar, a gente volta de novo para o desejo desses muros altos. Então eu acho que é um tema que, claro, né, daria para a gente fazer várias horas aqui de papo, mas a ideia da felicidade ser algo do indivíduo traz as grandes mudanças da pós-modernidade. É um pouco utópico pensar que 8 bilhões de pessoas querem ser felizes ou desejam a felicidade. E aí vira um problema. Tem uma pensadora, uma ativista norte-americana, Susan Keller. Sim, ela claro. fala sobre que é surda e muda. E ela tem uma história super bonita, né? Ela fala da felicidade como uma totalidade. Você pensa que exatamente isso, uma integralidade, né? Ou seja, um domínio do corpo, da mente, do lado espiritual, das nossas emoções. Sim, eu acho muito difícil de você ter um desequilíbrio. E você, como médica, talvez veja isso, principalmente do sistema, né? O coração, Sim. Na verdade, não está aqui, né? Assim, essa possibilidade de você corrigir grandes deficiências, né? A partir do aparelho digestivo, do que você come, do que você absorve do mundo. Imagino que no campo médico tenha muita força, e se você tem um grande desequilíbrio em uma dessas áreas, é muito difícil de você se aproximar dessa eudaimonia, né? Desse estado de felicidade. Por outro lado, temperança e equilíbrio é uma palavra muito desconexa dos tempos atuais. Tem muito pouca gente equilibrada, no sentido amplo da palavra mesmo. Assim, né? A gente está sempre experimentando uma espécie de desequilíbrio. Agora, em relação à totalidade, o que me vem à cabeça
totalidade e felicidade, é a ideia de que a felicidade se constitui, como a maior parte da vida da gente, na rotina. Eu acho muito temerário você depositar a felicidade nos eventos extraordinários ou construir uma ideia de felicidade naquilo que está longe do seu alcance. Quanto mais chaveamento, quanto mais possibilidades você conseguir de incluir ou enxergar a felicidade dentro da sua rotina, As coisas mais simples. nas coisas mais simples, naquelas que você... O que é o ordinário? É aquilo que está na ordem do dia. Sim. Aquilo que está na ordem do dia são aquelas coisas que vão te acompanhar, muito possivelmente, independente de você ser uma médica renomada ou um autor com muitos livros publicados, determinadas coisas você vai ter que fazer sempre. Quando você consegue fazer essas coisas que você tem que fazer com encantamento, né, com presença, você começa a palpar, a sentir mais essa felicidade que está nas pequenas coisas, sem nenhuma sombra de dúvida. Claro. E assim, pensando não em tempo, mas em gerações, eu li no The Guardian que os americanos mais jovens, né, de 10, 24 anos, algo assim, estão menos felizes do que antigamente, né, por conta do uso das redes sociais. Você vê diferença assim, alcançar a felicidade ao longo dessas gerações, né? Porque eu lembro assim, quando eu era jovem, a gente ficava feliz com uma coisa assim, em pique-esconde, uma coisa ultra simples. Hoje em dia não, a gente tem esse telefone o tempo todo e você fica ali enclausurado na rede social. O que você acha disso? Eu acho que a gente pode fazer uma digressão assim, forte com relação aos estudos que, por exemplo, Harvard ou The Guardian, né, publicam sobre a temática da felicidade. Eu acho que grande parte da discussão que a gente tem, nós temos, não se aplica a grande parte da humanidade. Você trouxe um retrato super interessante, que a gente ficava feliz com o pique-esconde. Eu continuo achando que a maioria das pessoas ficam felizes com o pique-esconde. Só que o grande problema é que a maioria das pessoas... A gente vive num mundo, hoje, com muito mais ferramentas que possibilitam o encontro consigo e também com a saúde. A gente tem um mundo menos violento de todos os tempos, por mais que abrir um jornal pareça que não, mas Factfulness do Hans Hollein, médico como você, ele traz, ele comprova e efetivamente, né? A gente tem vacina, a gente tem ar-condicionado, a gente tem rede, a gente tem possibilidade de comunicação, a gente tem um encurtamento de distâncias, né, através dos meios de transporte. Ou seja, a gente tem um monte de ferramentas que a gente não tinha, né, há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, para experimentar um pouco mais de presença, um tempo de mais qualidade. A princípio não é o que a gente faz com o nosso tempo, mas a gente poderia fazer. Grande parte da humanidade continua vivendo como se vivia lá atrás. Grande parte das crianças do mundo de hoje continuam brincando nas suas ruas. Grande parte das crianças, meu filho é jogador de futebol, se mistura, né, com diversas classes sociais, meninos de tudo quanto é lugar que você possa imaginar. E a maior parte das brincadeiras integrativas que eles fazem, né, são aquelas que a gente fazia, né? É a brincadeira de contar uma piada, de se divertir com pouco, de chutar uma bola, seja uma bola de meia, seja uma bola de couro, né, daquela que é utilizada, sei lá, nos campos da Europa. A gente ainda mantém essa capacidade de se divertir, do divertimento, né? Essa ideia da diversão, do diverso, né, do que você tem para fazer. Eu acho que a gente ainda mantém isso. O grande problema é que parte das pessoas que estão preocupadas com a gourmetização de determinados temas, eu me incluo, né? Acho que a gente está incluído com isso, tende a olhar para o seu horizonte. Como a gente está hiperconectado, como a gente tem muito acesso à tecnologia, como a gente está fazendo muitas coisas baseadas nas redes, a gente acha que o mundo é só isso, mas o mundo não age dessa forma. Então, por que eu falei de fazer essa digressão? Quando a gente vai para uma periferia, quando a gente vai, né, para áreas, para zonas mais, para continentes, né,
Desembarca no continente africano e você vai ver, né, que as pessoas continuam a Sim. exigir pouco, né, a pedir pouco. Por que eu falei que era uma digressão? Por que eu saí do tema para a gente voltar para o tema agora? Dá para a gente fazer esse exercício com as nossas crianças. Dá para a gente resgatá-las desse lugar de somente telas. Com isso eu quero dizer que eu sou contra a tecnologia de forma Claro. alguma. Eu acho ela Saber maravilhosa. usá-la bem. Eu acho que ela é maravilhosa. Ela está fazendo isso aqui agora, né? A gente teve uma intercorrência e por conta da facilidade da comunicação a gente conseguiu Sim. resolver a chegada aqui, a gravação. A gente tem, né, essa possibilidade de olhar para a tela, de editar, de fazer isso com menos recursos. Então, eu acho que a gente está com a faca e o nosso ferramental está aberto para a gente experimentar mais presença. Será que a gente está fazendo isso? Aí é uma questão mais do núcleo e do lugar que a gente se encontra. Acho que dá pra gente... eu estava falando com você antes aqui da gente começar a gravar, da questão do esporte, por exemplo. O esporte continua a entregar exatamente o que ele entregava. Você tem mais tecnologia, você tem, de repente, né, mais possibilidade de usar um calçado para correr melhor, Sim, mas sim. o que você continua a entregar a mesma coisa. A vitória, a derrota, a superação, deles, né? ganhar de alguém, não necessariamente porque... ou ganhar de... né, de você mesmo, não porque isso vai te trazer algum benefício maior, mas porque aquilo é uma superação, ou seja, a gente continua com a possibilidade de experimentar o que a gente experimentava, só a gente está mais atento. Isso mesmo. E você me fez lembrar, porque os meus filhos, eles são mais velhos. Né? E eles... Quantos anos? 24 já. e 20. Você já está com Então, assim, adultos. eles adultos. Mas eu lembro que eles focaram muito sempre no esporte. Que Só bom. que eles não usam Instagram, eles não usam Facebook. Até hoje. Até hoje. Então, assim, tem esse valor, né, no esporte. Tem um valor enorme. E eu acho que de preenchimento também, né? Você Sim. se preenche com a competição, ora pela sobrevivência como sapiens, né? Como homo sapiens sapiens, e no esporte como indivíduos da coletividade, te levam para um outro lugar, né? De um autoconhecimento profundo. Das relações, né? Das relações Sociais, que são tão importantes, né? Para a gente ser mais feliz, né?